Mas o Rodney, o nosso amigo Eduardo já está, e eu adverti que ele não precisa se esconder hoje, viu? Ah, que bom então, João. Eu quero agradecer primeiro ao Eduardo Costa, que é narrador da Rádio Pelotense, lá do Rio Grande do Sul. O Eduardo Costa acabou virando notícia nessa semana nos principais sites esportivos e nos sites de rádio, como o Rádio Amantes, por uma situação chata que aconteceu lá em Londrina, no Estádio do Café, durante a partida Pelotas e Londrina, válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Então, aquela partida que era semifinal da competição, ocorreram muitos problemas aí de torcida, problemas com jogadores, brigas, conflitos, e o Eduardo Costa acabou sendo vítima também aí do ódio da torcida, e ele, em determinado momento, se esconder na cabine de transmissão para sair do raio de ação dos torcedores, e ele não pôde gritar o gol do seu time, o Brasil de Pelotas, que está classificado para a final da competição. Edu, muito obrigado por você atender aqui o Rádio Amantes no ar. Eu até gostaria de poder conversar com você numa situação mais... Eu agradeço o convite. Bom dia. Bom dia, amigos, é um prazer falar com vocês. É verdade, né? Infelizmente a gente está conversando por uma situação que não foi nada legal, que eu acabei passando no último final de semana lá em Londrina, no Estádio do Café, num jogo que era para ser de festa, de comemoração das duas equipes, já que os dois times acabaram subindo para a Série C, mas acabou se transformando num cenário de guerra, tanto dentro de... Então, infelizmente, nosso papo é para falar dessa situação que, como eu disse, é para ser de festa, acabou virando aí uma tremenda guerra dentro e fora de campo. Pois é, Edu, eu queria entender essa situação, né? As duas equipes já estavam classificadas para a Série C do ano que vem, né? Que não é tão familiarizado com o futebol. Na Série D, o sistema é de mata-mata e quem sobe são as 4 equipes que se classificam aí para a fase semifinal. Então, Londrina, Brasil de Pelotas já estavam classificados para a Série D do ano que vem. Então, realmente, a gente pode até colocar que essa fase de semifinal seria uma... Por que de tantos conflitos? Qual é a tua visão sobre isso, Edu? É até difícil entender por tudo isso que tu acabaste elencando, né? Porque as duas equipes estavam classificadas, estavam apenas disputando uma vaga para a final da Série D do Campeonato Brasileiro, mas tudo começou, segundo Londrina, aqui no estádio Bento Freitas, aqui em Pelotas. O Londrina se achou prejudicado pela forma como foi tratado, e aí eu discordo do que o Londrina acaba falando. O Londrina disse que foi maltratado aqui em Pelotas, e eu acompanhei toda a semana e também a chegada do Londrina aqui, não aconteceu absolutamente nada. Eles reclamam que foram colocados num vestiário ruim, e aí, como outras oportunidades, não é que o Brasil tenha colocado o Londrina num vestiário ruim, é que a estrutura do Brasil é de um clube de interior do Rio Grande do Sul, uma estrutura que não é igual a do Londrina, não é das melhores, então era aquilo que o Brasil tinha a oferecer, não foi de propósito que acabou colocando o Londrina num vestiário ruim. E aí reclama também que foi maltratado pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, também, na minha opinião, não aconteceu isso. E aí, depois do jogo, o técnico do Londrina deu uma entrevista aos colegas de Londrina, condenando tudo isso, criando um clima de hostilidade para o jogo da volta, um clima até de soberba por parte do treinador do Londrina após a partida aqui do estádio Bento Freitas, quando o Brasil venceu por 3-1. Durante toda a semana, os dirigentes do Londrina acabaram criando esse clima e aí acabou resultando tudo que a gente acabou vendo, né? Antes do jogo, os torcedores do Brasil e do Londrina também tiveram um confronto. Os torcedores do Brasil normalmente chegam antes das partidas, nas viagens, e acabam fazendo churrasco na frente do estádio, e nesse dia lá em Londrina, os torcedores do Londrina foram ao encontro dos torcedores do Chavante, estragando esse churrasco. Teve briga, teve confronto com a polícia militar de Londrina, teve ônibus quebrado, com as vidraças quebradas. Então tudo isso acabou contribuindo para esse clima ruim, né? E até depois, durante a partida, durante o primeiro tempo, tudo transcorreu normalmente. No intervalo ainda teve uma pequena confusão ali antes da saída do campo, e depois, no segundo tempo, aí sim que a coisa se agravou, né? Depois do Londrina ter feito o melhor, que o Brasil ter feito 2-0, aí acabou acirrando ainda mais os ânimos. O Londrina não esperava isso, né? O Londrina é uma equipe forte, uma equipe que só tinha perdido uma vez
no Estádio do Café durante toda a temporada, que foi na estreia do Campeonato Paranaense. Eles não imaginavam que teriam tantas dificuldades contra a equipe do Brasil. E tudo isso acabou contribuindo para todas as cenas lamentáveis que a gente acompanhou no Estádio do Café na semana passada. Edu, e quando você chegou a Londrina, você imaginava todo esse clima bélico envolvendo a partida? Como é que foi a tua chegada? Descreva aqui para o ouvinte da Showtime, por favor. Foi uma chegada tranquila, viu? Até não imaginava que acabaríamos encontrando, né? A gente acha que durante a semana as entrevistas acabam sendo dadas e até a gente não sabe a proporção de que isso pode tomar, né? Então nós chegamos lá, foi tudo tranquilo, nós chegamos por volta de 1 da tarde na sexta-feira, o jogo toda noite, conhecemos a cidade, uma cidade muito bonita, por sinal, fomos bem tratados nos lugares que fomos, então foi uma chegada tranquila. Aí no sábado fomos para o estádio, também a chegada no estádio foi tranquila, não aconteceu absolutamente nada, nós subimos ali pela parte do pavilhão ali, passamos por alguns torcedores, com identificação da rádio aqui de Pelotas, nenhum tipo de problema, fomos bem tratados pelos rapazes da empresa de telefonia que coloca a rádio no ar pela linha de transmissão, pelo cabo de internet. Então fomos muito bem tratados por todos ali antes do jogo. Durante a partida também algumas pessoas vieram falar conosco, inclusive profissionais de imprensa lá de Londrina, os colegas conversando conosco. Então durante o jogo, antes do jogo tudo ok, durante o jogo ali boa parte da partida não aconteceu nada. Realmente os problemas começaram a acontecer depois que o Brasil fez o segundo gol, e depois que, segundo os torcedores do Londrina, talvez não tenham gostado de uma forma mais emocionada como narramos o gol, acabaram aí os que estavam ali próximos da cabine começando com ameaças, com intimidações, e aí começaram os problemas comigo, né? Os problemas dentro de campo acabaram acontecendo depois do empate do Londrina, e aí aconteceu toda aquela confusão, com briga, com pontapés, com jogadores se envolvendo em confusão. Então as cenas lamentáveis começaram justamente no segundo tempo. Edu, eu queria que você, eu imagino que tenha visto a foto, mas eu queria que você pudesse descrever como é que é a cabine lá cabine de imprensa, de transmissão lá do Estádio do Café. Pelo que eu vi na foto, se você até pode me corrigir, ela não tem vidro, né? Então não tinha nem jeito de fechar para você poder não ter contato com esses torcedores. Escreva pra gente essa situação. É verdade, não tem vidro não, a cabine ela é aberta e a distância da cabine para os torcedores que estavam à minha frente é cerca de 2, 3 metros, é uma distância razoável de divisão. Enquanto eu ficava próximo à bancada, eles me enxergavam, a ponto até de certos momentos que tinha um pequeno murinho na frente da cabine, onde os torcedores ficavam escorados. Se eles subissem nesse murinho, eles conseguiam me enxergar durante boa parte da partida. Então, e alguns subiam nesse murinho ali e começavam a ameaçar. Então a cabine é uma cabine normal, não tem nada a reclamar, ela só é próxima ali dos torcedores, né? E para trás da cabine tem uma distância de, podemos dizer assim, uns 6, 7 metros. Foi como eu terminei a partida, né? Eu terminei a partida afastado para que eu pudesse enxergar o jogo, né? Porque o fio não conseguia transmitir o jogo, recuando uns 5 ou 6 metros para trás. Tinha os degraus atrás de mim, e por certos momentos eu baixava esses degraus para que os torcedores não me enxergassem. E aquela foto ali foi após a partida, quando eu estava terminando a jornada, que eu acabei me agachando ali para que os torcedores que estavam saindo do estádio não me enxergassem. Então foi triste mesmo, foi uma situação assim, de total impotência que eu acabei vivendo lá no Estádio do Café, por todas as situações que acabei falando, de intimidação, de agressão, e tudo por um motivo de aflorar a emoção dos torcedores, né? Os torcedores já estavam tensos com toda a situação do Londrina perdendo o jogo, sendo eliminado, pelas declarações durante a semana, acabou contribuindo para que acompanhemos lá. Teve um fato pitoresco nessa transmissão, que foi a questão do pênalti, né? Um pênalti que poderia ter dado a vantagem ao Brasil de Pelotas, que foi justamente cobrado pelo artilheiro Nena, né? Você pediu desculpas no ar ao teu ouvinte, dizendo que você não poderia narrar aquele gol, porque se você soltasse toda a emoção daquele, teria o risco de
ser mais agredido ainda. Só que ele desperdiçou essa cobrança. Aí na hora, eu não sei se você falou isso no ar, mas eu li em algum lugar que você prometeu de pagar uma cerveja pro Nena. Você já conseguiu cumprir essa promessa ou não? Depois da tensão, como a gente estava naquela tensão, naquela preocupação ali, a gente acaba falando um monte de besteira, né? Nem pensa no que fala. Então, naquele momento, essa parte que eu vou falar não vai besteira, a parte da cerveja eu achei besteira. A primeira coisa que me veio à cabeça, depois que o repórter deu o relato do pênalti, é que eu não poderia, desculpas ao ouvinte da Rádio Pelotense, ao torcedor do Brasil que estava acompanhando a partida, eu não poderia levar ao torcedor um grito de gol com mais emoção, com força, que naquele momento importante para a história do clube, que estava chegando pela primeira vez numa final de campeonato nacional, seria o ideal, né? Porque eu tinha clara a sensação de que se eu gritasse gol, a forma como eu gritei o primeiro e o segundo gol, eu seria agredido pelos torcedores que ali estavam próximos de mim. Então eu pedi desculpa ao torcedor, mas quis os deuses, quis os meus santos que são fortes, viu? Que ele acabou errando o pênalti e para minha sorte não saiu o gol. Confesso que eu torci para que ele errasse o pênalti. Não falei no ar isso, mas estava comigo torcendo para que ele errasse o pênalti, pois senão não sei se eu estaria conversando com vocês. E sobre a situação da cerveja, realmente isso acabou acontecendo. Falei no ar, mas ainda não tive a oportunidade de pagar a promessa, pois ele está envolvido com essa decisão do final de semana com o Tombense, né? E nós também acompanhando, quem sabe depois da final com o Tombense, independente se for campeão ou não, tentarei pagar essa promessa para o centroavante Nena, que é o artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro com 8 gols. Deixa passar essa fase final, né? Na hora das férias, quando começar o recesso aí do futebol brasileiro, com certeza você vai conseguir cumprir essa promessa. Edu, uma coisa que me chamou a atenção, eu postei lá no Rádio Amantes, publiquei nas redes sociais, e aí pelo menos um ou dois narradores me disseram, ou deixaram comentários lá, melhor dizendo, no post, dizendo que já passaram por isso. Essa é uma situação bastante corriqueira, principalmente no interior aqui do Brasil. É a primeira vez que você sofre algum tipo de assédio, de situação de gente querendo te bater por causa das suas narrações, ou já aconteceu antes? Pela primeira vez foi o caso mais sério que aconteceu isso. Até eu recordava que neste ano, transmitindo uma final de campeonato na cidade de Pelotas, um campeonato de futsal no ginásio aqui da cidade, a gente estava transmitindo a final, um jogo bastante emocionante, por sinal, uma das equipes saiu vencendo por 2-0, estava conseguindo o título, e o time da casa acabou empatando, levando o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, uma briga entre torcedores dos dois clubes, uma briga dos torcedores entre dois clubes, e nessa confusão, o meu comentarista da partida acabou tomando partido para um dos lados, não me recordo o que ele acabou falando naquele momento. O certo é que depois do que ele falou, alguns torcedores acabaram se virando para a cabeça da cabine. Para os torcedores era muito grande, era muito alta, muito elevada. Acima a gente tinha toda a visão dos torcedores logo abaixo, tentando nos intimidar também, ameaçando invadir a cabine. E nesse caso não foi comigo, e sim com o comentarista. Mas como tu está ali do lado, acabam parte da equipe, né, tu acaba participando disso, né? Então foi o único momento assim que eu lembro de algo parecido, mas nada se compara do que eu acabei vivendo lá em Londrina. Então foi uma situação parecida, assim, mas que depois terminou tranquilo, não teve nenhum tipo de problema, como também não aconteceu lá em Londrina, mas não se compara a forma como eu fiquei tenso, como eu fiquei intimidado em terminar a transmissão, de tentar levar o ouvinte o melhor, por uma situação que a gente se sente totalmente impotente, desprotegido naquele momento. Então foi complicado o que eu acabei vivendo lá em Londrina. Ô Edu, eu li em algum lugar, não sei se foi em algum Twitter de jornalista, eu não vou lembrar agora, mas, mas existe um risco de Londrina e Brasil de Pelotas serem desclassificados pela CBF. Você considera que existe esse risco ou não? É apenas um chute, um palpite mal dado aí? Pelo que você tem acompanhado da situação, quem acaba defendendo isso é mais uma opinião do que exatamente uma informação, né? Pelo que a gente acompanha pelos advogados, tanto do Londrina quanto do Brasil, a situação é praticamente impossível. Nenhum dos dois clubes trabalha com essa situação. O Londrina admite que pode ser punido, inclusive com perda de mando de campo
defende a tese de quem começou toda a confusão foi o Brasil, através do técnico Rogério Zimmermann, que foi expulso, e a partir da expulsão dele gerou tudo, segundo diz o Londrina. Mas, na minha opinião, isso eu acho que é muito difícil acontecer, os dois clubes serem excluídos. O Brasil certamente terá alguma punição para o expulso na partida, e também os jogadores que foram expulsos, o próprio jogador que deu um chute no rosto do massagista do Londrina, o Márcio Jonathan, que é um jogador reserva, inclusive, até a gente falar sobre isso, né? A forma como foi tratado o assunto, né? O Eduardo Martini, goleiro do Brasil, foi tratado como um bandido, sendo que não fez absolutamente nada, né? Todo mundo, após a partida, dizendo que ele foi algemado, ele foi levado para a delegacia, inclusive no estádio, os torcedores chamando ele de assassino, sendo que não foi ele que fez o chute e que acertou o massagista do Londrina, que tomou 15 pontos, levou 15 pontos no rosto. Então, acabou uma forma distorcida, deturpada do que acabou acontecendo, né? Então, isso aí também é algo a se lamentar. E não foi ele, foi o Márcio Jonathan, jogador reserva, que também certamente vai pegar um gancho muito grande por essa punição. Eu acho que missões pontuais para os envolvidos na confusão, né? E também para os clubes, mas aí com questão de multa ou de perda de mando de campo. A exclusão eu acho difícil acontecer. Oi, Edu, você acabou concedendo entrevistas a vários veículos, né? Você está falando aqui com o Rádio Amantes no Ar, mas um pouquinho antes você falou, nessa semana, você falou com o pessoal da Rádio Globo, lá de Belo Horizonte. Você também deu uma entrevista para o Trivela, que é um site bem conceituado aí de futebol, que está aí na internet, além de textos que você escreveu lá em sites locais. Eu imagino que você está tentando fazer desse episódio uma cruzada para talvez para se melhorar um pouquinho as condições de transmissão dos narradores, sendo dessa forma. Então, realmente, eu acho que o fato de você falar sobre toda essa situação, explanar tudo, demonstrar tudo o que aconteceu ali no estádio do Café em Londrina, seria uma forma de você lutar por condições melhores para transmissões de futebol, né? Exatamente. Tu definiste de forma perfeita, né? O meu objetivo em falar com vocês e com todos os colegas é exatamente isso, levar a conhecimento de todo mundo as formas como às vezes somos tratados em alguns lugares que acabam dificultando o nosso trabalho, e para que nós tenhamos atitudes dos órgãos responsáveis para que isso não aconteça, né? Jornalista, no meu papel, eu estou me formando em jornalismo, no ano que vem estarei aí, se Deus quiser, formado em jornalismo. Nosso papel não é de dar entrevista, né? Não é o seu personagem, né? Mas nessa situação eu acabei sendo o personagem, estou dando entrevista, até não sou muito bom com as palavras, não gosto muito da entrevista, sou bom de perguntar, de entrevistar, de questionar, mas acho interessante a gente estar conversando com todo mundo para divulgar a situação, lamentar, e que as pessoas tenham conhecimento da forma como às vezes nós somos tratados, nós vamos para fazer o nosso trabalho e nem sempre nós conseguimos exercer de forma livre, pois tem algumas pessoas que não entendem, que acham que nós estamos ali para prejudicar o time dela, e não é isso, nós estamos apenas para fazer o nosso trabalho, levar a emoção para o público que está nos ouvindo, para o público-alvo, no caso aqui do torcedor do Brasil, que estava me ouvindo em Pelotas. Então, é bom a gente comentar, falar sobre isso, para que não volte a acontecer nem comigo, nem com ninguém que trabalha nessa área. Infelizmente, a gente sabe que isso vai voltar a acontecer, né? Porque é triste, em todos os lugares que a gente vai, às vezes acaba acontecendo isso, mas espero que diminua, que não aconteça mais os casos de tentar intimidar a imprensa, né? Além desse caso que aconteceu comigo lá no estádio do Café, o mais grave comigo, felizmente não aconteceu nada de agressão, foi apenas agressão verbal, de tentativa de intimidação, mas dentro do campo com um profissional da RBS TV aqui de Pelotas, o cinegrafista, o Jefferson Piqueto, que foi covardemente agredido por um bando de irresponsáveis, a gente pode dizer assim, da comissão técnica, funcionários do Londrina, entre eles o gerente de futebol, que acabou saindo do Londrina essa semana, o Alex Brasil, que de forma autoritária queria que ele apagasse as imagens da confusão, pois iria prejudicar o Londrina. E ele, como profissional que estava trabalhando, disse que não apagaria, e aí, por esse fato, acabou de forma covarde apanhando de integrantes da delegação, de funcionários lá do
do Londrina. Então tudo isso a se lamentar. Comigo, felizmente, não chegou ao ponto de ser agredido, mas o nosso colega aqui de Pelotas, da RBS TV, acabou sendo agredido de forma covarde no campo do Estádio do Café. Realmente é aquilo que a gente costuma chamar, né, até em tom de brincadeira, mas Rodney. nesse caso, e até em tom de clichê também, né? Rodney. E a gente acaba dizendo que são cenas lamentáveis, mas realmente tudo isso é para ficar muito triste, né? Eu acho assim, né, Edu, infelizmente hoje a gente vive uma fase de radicalismo muito grande na vida em geral, na política, e infelizmente isso também está começando a chegar no futebol, e esses sentimentos estão começando a ficar totalmente exacerbados. Eu tenho medo de que de repente a gente acabe virando cara. Eu tenho muito medo disso. Rodney. Oi, diga, João. Chegou uma pergunta aqui do nosso querido amigo delegado de polícia Alex Malantruco, um minutinho só. Diga. Ele pergunta a vocês o seguinte: se a solução nos estádios, em quesito segurança, para a identificação de todos que ingressam no estádio, não seria a aquisição do software de identificação facial? O torcedor entra e é identificado com software. E daí para frente, as câmeras se encarregam de identificar os que praticam crimes. Isso de um especialista, o delegado Alex Malantruco conhece muito de segurança, e qual é a opinião de vocês dois sobre isso? Eu deixo para Edu começar falando. O que você acha dessa proposta? Eu acho interessante, viu? Até é importante trazer para o futebol profissionais como o nosso ouvinte aí, que tem a ideia do que pode ser feito para melhorar a segurança nos estádios, e seria interessante que os órgãos responsáveis pelo futebol conversassem com essas pessoas que entendem do assunto, para que eles apresentem soluções como essa, e para que nós possamos ter mais estádios de futebol, principalmente em grandes jogos, né? Agora, por exemplo, nós vamos ter um clássico em Minas Gerais, entre Atlético e Cruzeiro, numa final de Copa do Brasil, uma competição nacional, e nós teremos torcida única, né? Então isso aí é triste, né? Porque nós acabamos perdendo para a violência. A violência, infelizmente, não só dentro dos estádios de futebol, que faz parte, é uma extensão da nossa sociedade, e então, infelizmente, nós estamos perdendo para os bandidos, para a violência, pois nós não conseguimos achar uma solução para resolver isso. Então, como disse o nosso amigo aí, o delegado, seria uma boa, e eu defendo que as nossas federações, as nossas confederações se reúnam com pessoas como ele, para que tragam soluções e que nós possamos colocar em prática no futebol, para que de qualquer forma a gente acabe com qualquer tipo de violência, tanto dentro do estádio, antes dos jogos, né? Porque todo jogo sempre tem uma confusão, tem muita violência envolvida, infelizmente. Com relação à proposta do delegado Alex, até quero agradecer pela mensagem que ele deixou aqui no meu Facebook. Eu vou estudar com carinho a sugestão. É o seguinte, eu concordo, eu acho que a tecnologia tem que ser utilizada, só que, assim, eu não sei, devido a custos econômicos, poderia ser aplicado em todos os estádios do Brasil. Então, a gente está falando de uma partida de Série D do Campeonato Brasileiro, onde as equipes que disputam essa competição, elas trabalham com um orçamento muito menor. Então, aí precisaria saber quem é que faria toda essa parte de gerenciamento de software. A CBF investiria nisso? Os clubes? Então, enfim, a proposta é excelente. Eu acho que tem que ser utilizada a tecnologia. Eu só acho que, assim, para esse tipo de campeonato, eu não sei se talvez fosse mais difícil a sua implantação. Para os jogos de Série A, Série B, aí seria mais fácil, até porque os times trabalham com alto orçamento. Eu acho que talvez aí seria muito mais fácil de utilizar. O time mandante pode dar por isso, mas para jogos de Série D e Série C eu já acho um pouquinho mais complicado. Então, mas a ideia da tecnologia sempre é válida. Ô Edu, deixa eu continuar então aqui. Edu, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua carreira, né? Você é um profissional aí que é formado aí no interior do Rio Grande do Sul, o rádio do Rio Grande do Sul, que é tão maravilhoso. Você teve até uma passagem naquele reality show do Esporte Interativo, né? Eu esqueci o nome, mas era um programa bem bacana que buscava novos talentos na narração esportiva, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira e dessa experiência lá no Esporte Interativo. Exatamente, no programa Narrador do Esporte Interativo, no ano de 2009, inclusive ali foi o pontapé inicial para que eu conseguisse seguir na carreira, não digo conseguisse, mas digo
tentar seguir na carreira, ali foi o ponto inicial para onde eu vi que eu queria seguir a carreira. Fiquei entre os semifinalistas da competição, né? Foi a primeira experiência, nunca tinha trabalho, nem feito nada em televisão, foi a primeira vez assim que eu participei de um programa envolvendo a área do jornalismo, a área do esporte na televisão, e então eu estava totalmente cru, mas foi uma experiência muito bacana participar lá do programa de esporte interativo. Fiquei durante 2, 3 semanas por lá, convivendo com grandes ídolos da narração, como o André Henning, como o Jorge Igor, que são caras que eu admiro assim, na narração esportiva na televisão, como os caras que trabalhavam lá, como o Barão, o Vitor Sérgio. Então foi muito bacana aquele tempo que eu fiquei lá. Então a partir dali que despertou essa vontade de seguir, porque desde pequeno, desde jovem, né, por volta de 12, 13 anos, eu, como todos os profissionais, acabam trabalhando com narração esportiva, brincando na narração no futebol de botão, né, e foi assim que eu acabei começando. Depois do esporte interativo, eu tive um convite do clube de fãs do Manchester United aqui no Brasil, o Manchester BR, é um clube que trabalha com informações do Manchester United, e tinha a ideia de fazer uma web rádio para transmitir os jogos do Manchester aqui no Brasil. E aí durante 2 anos eu acabei trabalhando numa web rádio chamada Manchester BR, que é um clube de fãs transmitindo os jogos do Manchester United. E depois dessa experiência trabalhando em web rádio, eu acabei passando no jornalismo aqui em Pelotas, na Faculdade Federal de Pelotas. Fiz a minha transferência para cá, pois eu não sou natural aqui de Pelotas, sou de Uruguaiana, que é uma cidade do interior, na fronteira com a Argentina, e fica cerca de 600 quilômetros de Porto Alegre, a capital. Vim aqui para Pelotas e durante 3, 4 meses eu expansi aqui de Pelotas também com narração esportiva. Isso foi no ano de 2012, quando eu acabei começando. E 2, 3 meses depois recebi o convite para trabalhar na Rádio Pelotense, onde estou até hoje. Iniciei na época como repórter de campo, mas meu objetivo sempre foi ser narrador, começar como narrador esportivo, e aos poucos eu fui conquistando meu espaço, e hoje estou aí trabalhando como narrador na Rádio Pelotense. Terminando a minha faculdade, seguimos evoluindo, buscando o melhor, que é aquilo que a gente pretende, né? Pois é, e com certeza a gente talvez aí no futuro possa ouvir o Eduardo Costa narrando em alguma das grandes rádios aí de Porto Alegre num futuro próximo aí. Edu, eu quero agradecer pela tua disponibilidade, pela tua entrevista. Eu queria te deixar à vontade nessas considerações finais para você acrescentar mais alguma coisa, e deixar aqui o meu grande abraço e meu agradecimento pelo teu espaço na tua agenda para falar com a gente. Eu que agradeço ao espaço que vocês estão proporcionando aí. Antes de falar algumas coisas, queria deixar claro também, né, que a gente acaba falando muito dos torcedores do Londrina, que foram de forma covarde, fizeram aquilo comigo, mas a gente não pode generalizar, né? Foi apenas uma parte dos torcedores. Como eu disse antes do jogo, foi muito bem tratado. Na cidade eu gostei muito dessa cidade, muito bonita. A festa do torcedor do Londrina durante a partida foi linda mesmo. Então a gente tem que valorizar essas coisas boas, né, a parcela boa, que é sempre a maioria, e infelizmente acontece esse tipo de episódio, com alguns que estão um pouco mais exaltados, estão exacerbados naquela situação, mas acontece. Então, queria agradecer e trazer aí aos amigos, dizendo que espero que nunca mais passe por essa situação, nem os colegas, pois é complicado, e vamos aí seguir participando das jornadas esportivas pelo mundo do futebol. Esperamos com mais tranquilidade.